Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, a atividade de hoje é a atividade 10. E a ideia da nossa atividade é fazer um breve comentário sobre os textos. Certo? Muito bem. Deixei para casa 4 textos, né? O texto 1 fala um pouquinho sobre a situação epistemológica da epistemologia, né? E aí vale a pena destacar um pouquinho, falar um pouquinho do texto 1, né? Ele, já logo no início do texto, e é óbvio, né, gente, são 4 textos bem, assim, grandes, eu não vou ficar discutindo detalhadamente cada um deles, mesmo porque o propósito desses primeiros textos é que a gente consiga entender o que é a história da ciência, o que é a filosofia da ciência, o que é epistemologia, né, o que é historiografia, entender esses conceitos. E como é que a gente faz isso? A partir de textos, né? A partir de leituras e reflexões. Então eu espero que o propósito geral dessa leitura tenha sido alcançado, né? Eu espero que no final da leitura dos 4 textos você tenha compreendido que todos eles são metadiscursos, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, história da ciência, filosofia da ciência, filosofia da química, né? Epistemologia, todas essas áreas de estudo são áreas que têm como objeto de estudo a própria ciência. Então, tá aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui de uma lupinha, né? Tá aqui uma lupa, tá? Então, essas áreas de estudo têm como objeto de estudo a própria ciência, né? A ciência, a tecnologia, a relação entre a ciência e a sociedade, enfim. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai utilizar essas lentes, né? Porque o nosso curso é um curso de História e Filosofia da Ciência. Então a gente vai se utilizar de textos de História da Ciência, de Filosofia da Ciência, né? De Epistemologia, para a gente conseguir pensar a ciência, pensar a tecnologia, pensar as relações de ciência e educação, né? Ciência e sociedade, enfim. Então eu espero que vocês tenham o propósito do primeiro bloco é que você, a partir da leitura do livro da Goldfarb, você tenha entendido o que é a história da ciência. Lá ela conta a história da ciência, né? Olha, depois de 2 textos, eu acho que você já deve ter enjoado da palavra de epistemologia, né? A palavra epistemologia para você já deve fazer algum sentido. Filosofia da ciência, filosofia da química também, né? Historiografia, que é o registro físico dos documentos históricos, né? Enfim, eu espero que essa parte inicial faça já algum sentido para você, tá? Vamos lembrar aqui, ó, isso aqui a gente desenhou num outro momento. Ó, a nossa disciplina de História e Filosofia da Ciência é dividida em 4 quadradinhos diferentes. O primeiro quadradinho é o quadradinho do que é. O que é a história da ciência, o que é a filosofia da ciência, o que é a epistemologia, o que é a historiografia, né? Então agora o tio tá mandando para essa semana textos que já fazem parte do segundo quadradinho, onde o objetivo é discutir o que é ciência, o que é tecnologia, tá? Então a ideia é trabalhar já dentro desse segundo quadradinho aqui agora. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai se utilizar de textos de filosofia da ciência para pensar o que é ciência e de texto de história da ciência para pensar o que é tecnologia. Então perceba que a gente vai utilizar de lentes de outras áreas de estudo para pensar a ciência, para pensar a tecnologia.
Essa é a ideia para a próxima semana, tudo bem? Então vai ficar aí mais 3 textinhos para vocês me entregarem no próximo domingo, onde o propósito é discutir o que é ciência, o que é tecnologia, mais frente a um referencial teórico diferenciado. Não é uma conversa de bar, percebe? Ah, eu acho que ciência é tal coisa. Ah, eu acho que tecnologia é tal coisa. Não. Tá? Ah, tecnologia é ciência aplicada. Não, vamos aprofundar essas coisas, tá? Então, nós vamos se utilizar desses metadiscursos, né? Metadiscursos são discursos que estão, né, deslocados aqui do discurso científico e que têm por objetivo analisar a ciência, cada um com um propósito diferente, mas a ideia é essa, tudo bem? Muito bem, então já está dito o que a gente vai fazer para a próxima semana. Vamos a um breve comentário dos textos, né? Eu acho que vale a pena comentar bem brevemente os textos, né? Eu ia comentar o texto 1, vou voltar nele. Acabei viajando aqui, né? Então, o texto 1, ele é muito interessante. O texto dele, o título dele é A Situação Epistemológica da Epistemologia. Então, aqui vale a pena colocar ou evidenciar o que ele já coloca lá no comecinho do texto, onde ele faz um paralelo entre religião e ciência, né? Então ele começa a descrever lá pra gente a questão do mito, né? O mito, aí, claro, ele trabalha com o cristianismo, né? Então, quando a gente olha ali para a religião cristã, o mito é Jesus. E o ritual é a missa. Estou retomando brevemente o texto. E aí ele diz que um fenômeno muito interessante e parecido com esse fenômeno do mito e do ritual aparece também na ciência, né? Então, os mitos da ciência são os grandes cientistas do passado. E o ritual é o que ele chama de método científico. E aí, num determinado momento do texto, ele pergunta, né? E se a gente descobrisse documentos históricos que, de alguma maneira, desqualificasse Jesus, né? O que aconteceria com o ritual, né? Ou com a missa? Ela perderia sentido. Ele comenta isso no texto, né? Então, ele comenta, poxa, se a gente descobrisse algum documento histórico mostrando que Jesus não era bem aquela pessoa boa como a gente imaginava, né? Era uma pessoa completamente diferente daquela descrita pelos documentos, né? Então você invalidaria todo um sistema de ideias, né? E aí ele comenta que algo parecido aconteceu na ciência, né? Quando a gente utiliza dos metadiscursos, né, e começa a analisar historicamente a figura dos grandes cientistas e o ritual da ciência, a gente percebe, ele falou assim, ele comenta no texto, né, que durante as últimas décadas essas figuras foram desconstruídas, né? Eu vou até pegar aqui para ler, quer ver? Ele fala assim, nas 3 últimas décadas, a crença na epistemologia empiricista, né, foi destruída graças à crítica historicista. A crença na perfeição e na pureza dos grandes cientistas de outrora foi minada, através de estudos mais detalhados, retornando às fontes primárias de estudo. E aí daqui a pouco a gente fala sobre fonte primária. E por outro lado, estudando-se mais detalhadamente o procedimento científico real, verificou-se que ele era muito mais complexo e diferente do esquema empiricista até então proposto. Ou seja, o mito foi destruído e o ritual foi invalidado. Olha que forte, gente.
né? Aí ele fala assim: até 30 anos atrás, os cientistas tinham algum tipo de orientação metodológica e epistemológica, tinham normas a seguir, né? Normas, tinham um método a seguir, mas essa base era falsa e a metodologia empiricista foi destruída, ou seja, o ritual científico foi destruído. Agora o cientista vê-se frente a um vazio metodológico e epistemológico, como um sacerdote que se desencantasse com o mito de Jesus Cristo. Olha que forte, gente, muito legal o que ele traz no texto, né? E aí, esse é só um texto introdutório, nós vamos voltar nessa questão de ciência versus religião, nós vamos voltar nessa questão de por que o método científico foi invalidado, né? Essa parte introdutória ele só está colocando os problemas. Daqui a pouco eu sei que a nossa discussão ainda está muito rasa, né? O tio está comentando muito brevemente os textos, mas vai chegar um momento em que o tio vai pegar os textos e vai discutir eles com muito mais detalhe, tá? É porque a gente está pegando uma parte que foi dada presencialmente no outro curso, né? E estamos colocando de uma forma remota, tá? Mas daqui a pouco a gente vai entrar na parte remota que já foi filmada e aí o tio vai desenvolver bem os textos com vocês. Tá claro isso, gente? Então é muito legal esse texto 1, onde ele fala sobre a situação epistemológica da epistemologia, e aí ele joga uma bomba no nosso colo, o texto, né? Ele fala, olha, o mito dos grandes cientistas, esses mitos estão sendo desconstruídos. Quando a gente olha, faz uma análise histórica baseada em fonte primária, o que é fonte primária? É pegar o documento do cientista, né? O documento original, a obra do Newton, a obra do Lavoisier, né? Quando você estuda esses documentos baseados, né? Esses documentos primários, esses mitos não se sustentam, né? O ritual, o método científico também não se sustenta, tá? Então acho que é isso que vale a pena a gente destacar do texto 1. No texto 2, ele traz uma série de coisas interessantes, né? Ele fala um pouquinho sobre o conceito de epistemologia, a utilidade dessa epistemologia, né? E traz lá as principais linhas epistemológicas contemporâneas, né? A epistemologia genética de Piaget, e aí, enfim, de Bachelard, a epistemologia histórica, né? Enfim, também é um texto interessante para a gente compreender esse termo chamado epistemologia. O texto 3 fala um pouquinho sobre filosofia da ciência e filosofia da química, que é um outro metadiscurso, certo? E no texto 4, temos aí um texto também do Roberto Martins, onde ele fala da pluralidade dos discursos, né? Da importância, ele defende a importância da pluralidade dos discursos. Aqui ele está dando uma cutucada aí numa turma que talvez mais para frente o tio comente com vocês. Eu acho que eu vou comentar lá no fim do curso, tudo bem? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os textos, entendido o propósito dessa primeira parte do curso, né? Essa primeira parte do curso era que você saia dessa parte inicial entendendo o que é a história da ciência, entendendo um pouquinho sobre o que é filosofia da ciência, a epistemologia, né? O conceito de historiografia. Historiografia é um conceito que foi tratado no último texto, né? Tudo bem? Agora o que nós vamos fazer? O tio deixou alguns textos de história e filosofia da ciência para a gente pensar a questão do que é ciência e o que é tecnologia. Então é isso que o tio vai comentar na semana que vem, ok? Então ficou aí acho que 3 textos para vocês lerem e fazerem o fichamento para o próximo domingo, dia 20 de dezembro, ok? Então eu vou ficando por aqui, beijo no coração e até a nossa próxima atividade.